Antes que eu entro falando sobre a igreja, eu quero convidar todos os casais para esse acampamento dos casais, que vai sexta-feira de paixão, sábado de aleluia e domingo do churrasco. Então, eu quero que venha mesmo. Sabe que, como eu falei mais cedo, tinha 6 pessoas aceitando Cristo em janeiro, 3 crianças no carnaval, e eu não vou falar quem é, mas tem pessoas aqui nessa igreja que aceitaram Cristo lá na Estância Esperança. Faz uns aninhos, mas aceitou, não é? Amém. Eu fico arrepiado sobre o ministério da Estância. Também para dar mais uma ênfase. Está vendo aquele peixe aí? De camisa preta, não. Não, do peixe. Aquela pesou 3 quilos limpo. E na estância do Retiro dos Casais, vamos pescar. E vamos comer peixe, não é, irmão José? Amém. Então, venha participar conosco. E outra, aniversário da Igreja Batista Esperança, lá em Catalão. Eu quero convidar todo mundo que puder para chegar lá, que vamos ter um bom tempo na Palavra de Deus. E o preletor é nada menos do que Pastor Marcos. Pastor Marcos é meu grande amigo, ele é colega, ele é uma bênção para mim. Então, venha, avisa a gente se vai vir ou não, para a gente preparar comida, aquela no sábado, não é? E tudo. Não pense que vai comer todo dia, não, viu? Mas se quiser, a gente faz, não tem problema. Mas venha, vamos ter um bom tempo na Igreja Batista Esperança. Começa o dia 29 de abril, é uma sexta-feira, sábado, vamos ter, como hoje à noite, uma coisinha para beliscar e domingo o culto lá. Então, todo mundo está convidado. Antes da mensagem, eu gostaria de falar um pouco. Dona Marcilúcia está aqui hoje à noite? Ela chegou ou não? Se chegou, fica em pé. Não chegou. Tá bom. Uns 20 anos atrás, o irmão Josimar ligou para a gente, falando, Pastor Bill, nós queremos ter uma igreja batista fundamental aqui em Araguari. E naquela época tinha um pastor trabalhando com a gente, pastor Donizete, e eu falei, tudo bem, vamos, e começamos na quinta-feira, não foi? Então, essa foi a época que o BR-050 era pista simples. Não era essa pista dividida e tudo, mas toda quinta-feira e todo domingo chegamos aqui para ter a escola dominical e o culto, e foi uma benção. Começamos com um grupo pequeno e foi uma benção, mas logo precisávamos um lugar para reunir. E Deus colocou no coração, estávamos comprando uns 2 terrenos lá em Catalão. E resolvemos vender os terrenos e Deus abriu a oportunidade para comprar esse prédio, que era da congregação cristã. Então, tornou para ser uma igreja que prega a palavra de Deus. Então, compramos e os irmãos dessa igreja já reformou a igreja várias vezes, construiu mais no fundo. Enfim, Deus tem abençoado a igreja e nós queremos ver ela crescer mais. Nós estamos querendo ver almas aceitando Cristo e crescendo na fé. Então, pedimos que os irmãos orem por essa igreja, mas começou no desejo dos irmãos de Araguari, querendo uma igreja fundamentalista, e agora tem. Eu louvo Deus por pastor Marcos, que está aqui. Falou quantos anos? Ele está aqui 20 anos? Não. Quanto?
Já aguentou ele 14 anos? Gente, mas vocês são maravilhosos, viu? Amém. Mas é uma bênção. Então, essa é a história da Igreja Batista Fundamental em Araguari. Notou que não é a Batista Fundamental de Araguari, porque Araguari não tinha nada, agora tem. E eu louvo a Deus. Amém? Nós estamos pregando os temas que o pastor Marcos me deu. Ontem à noite nós pregamos a Bíblia, a única regra de fé e prática dos batistas. Das batistas. Infelizmente, hoje em dia, essa não é verdade. Tem muita opinião, tem muitas ideias fora da palavra de Deus. E ontem à noite nós tratamos o assunto que nós temos que dizer assim diz a palavra de Deus. E não assim diz fulano tal. Assim diz a palavra de Deus. Hoje à noite, vamos tratar o assunto, a necessidade de voltar para a palavra de Deus, retornando aos velhos caminhos. Então, abre nas suas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 1, versos 6 a 13. Pode ficar em pé e vamos ler a palavra de Deus. Começando no verso 6, fala, por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Paulo está falando com quem? Com Timóteo. Essa é a última carta de Paulo que nós temos reservado, esperado, que foi mandado para o seu filho especial. Então, esse é o coração de Paulo. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Eu destaquei o último versículo. Conserva o modelo das que? Sãs palavras. Essa é a regra da nossa fé. Essa que nós temos que conservar a nossa vida dentro da santa palavra de Deus. Oremos. Precioso Pai, nós te agradecemos pela palavra. Eu peço ao Pai que o Senhor possa me dar liberdade para pregar claramente na língua portuguesa, que todo mundo vai entender o que a tua palavra está nos ensinando e que vamos ser ouvintes praticantes e não ouvintes negligentes, que voltaremos para a palavra para deixar ela tomar conta das nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo eu oro, já agradecido. Amém? Pode sentar-se.
Se eu fosse perguntar quantas pessoas acreditam que a palavra de Deus é a única regra de fé e prática, eu acredito todos que entendem a importância dessa doutrina iam levantar a mão. Mas eu não ia perguntar só isso. Eu ia perguntar quem leu a palavra de Deus hoje. Eu temo que tem muitas pessoas que não levantariam a mão. Talvez que nem leu a palavra de Deus nem nessa semana. Eu tenho quase 50 anos no ministério. Eu sei que não apresento tantos anos, não. Eu pareço um homem de 23 anos. Mas, quase 50. Só no campo missionário, 44. Então, é um bom pedaço de chão, não é? Mas eu já encontrei até tantos pastores que não estudam a palavra de Deus, que não dedicam tempo para ler a palavra de Deus. Eu já encontrei líderes da igreja que não estudam a palavra de Deus. E também pessoas, crentes, membros da igreja, que não estudam a palavra de Deus, mas mesmo assim afirma que é a única regra de fé e prática. Em vez de seguir a palavra de Deus, tem muitas pessoas seguindo a cultura. Pode ser cultura de uma igreja ou outra, pode ser cultura mundana. Mas o que é cultura? A cultura é compreendida como comportamentos, tradições e conhecimentos de um determinado grupo social, incluindo a língua, as comidas típicas, as religiões, música local, artes, vestimenta, entre inúmeros outros aspectos. Você viaja para Goiás. Realmente Goiás e Minas Gerais, o Triângulo Mineiro é igual em comida, não é? Mas é gostoso, a galinhada. O retiro dos casais. Um dia vai ter galinhada, o Edgenor. Onde está Edgenor? Ele sempre pergunta qual dia vai ter a galinhada. Não tem galinhada melhor do que na Estância Esperança. Não tem. Vai ter pão de queijo. Não tem pão de queijo melhor do que na Estância Esperança. Temos irmã Dona Susan, minha esposa, e Dona Maria, que está aqui, que faz pão de queijo. E é uma coisa espetacular, diferente de qualquer lugar. Porque elas colocam amor nesse pão de queijo. E é gostoso. Dá fome só pensando nisso. Mas a cultura, até a comida típica, o jeito de falar. No primeiro ano, aqui no Brasil, tentamos de aprender português, tomamos bomba e ficou indo mesmo assim. Mas eu lembro uma vez que as crianças estavam na frente da igreja, lá em Brasília. Eu falei, moleques, vamos chegar. Eu aprendi na aula de português que moleque é um menino que brinca na rua. Mas lá em Brasília é cheio de nordestino. Moleque lá é xingar. Chamar uma coisa, moleque é uma coisa feia. E os jovens chegaram em mim e falaram, Pastor Bill, nós entendemos que o senhor não queria dizer nada mal, mas não pode falar aquilo, não. Até cultura. Vai no sul, aqui em Goiás, eu estou aprendendo goiano. Nós vai, nós foi, nós fica, nós e tudo. E o povo fala, não, mas está errado, você vai para o sul. E eles falam, tu sabe, tu vai. Errado também, mas é regional. É da cultura. Dentro das nossas igrejas, em vez da igreja sair e pregar o evangelho para os de fora, estamos até convidando cultura aqui dentro. Para as ciências sociais, entre elas sociologia e antropologia, cultura é uma rede de compartilhamento de símbolos, significados e valores de um grupo ou sociedade. São formados pelo
homem. Então, eu falei tudo disto para dizer que o que deve orientar a gente, o que deve guiar a gente é a palavra de Deus e não a cultura. A nossa base de crença na Igreja Batista Fundamental, nós dizemos que cremos que a Bíblia é a única fé e prática, mas é verdade mesmo uma frase que citamos quando na realidade incorporamos crenças achando que são bíblicas quando são preceitos de homem, ou seja, da cultura. Mateus 15:9 fala, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Eu falei ontem à noite, eu falo sempre na nossa igreja, nós temos de voltar para ser batidores de Bíblia. Alguém fala alguma coisa que talvez é uma novidade, ou talvez você ache que está errado, me mostra. Onde está na palavra de Deus? Porque eu quero saber as doutrinas da preciosa palavra de Deus. Nós temos de voltar para dizer, assim diz a palavra de Deus, e não assim eu acho, ou não assim eu creio, mas o que fala a palavra de Deus. Colossenses 2, versos 21 a 23, se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças como se vivêssemos no mundo, tais como não toqueis, não proveis, não manuseis, as quais coisas todos perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade e indisciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Eu sou melhor do que você, porque eu estou de gravata hoje à noite. A Bíblia fala, onde que a Bíblia fala que usarás gravata no sábado à noite? Nós usamos porque é cultura. É cultura. E a cultura muda. Eu já notei nas reportagens de noticiários e tudo dos Estados Unidos, está começando a usar paletó, camisa, mas sem gravata. E sabe que eu já vi? Eu vejo os vídeos e os pastores dessa igreja estão começando a pregar como? Paletó, camisa, sem gravata. Eu adoro. Lá é ar-condicionado e tudo, fresquinho. Viu hoje à noite, como é de noite, estava brilhando com o paletó e tudo, ele estava brilhando com o suor aqui e tudo. Ter uma igreja com ar e tudo seria bom demais. Mas é cultura. Gravata é cultura. Não é cultura ruim, não, mas é cultura. A Bíblia registra muitos dos apelos de Deus para que o homem seja restaurado a sua maneira de fazer as coisas, como Noé. Em 2 Pedro 2,5 fala, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Chamou todo mundo de volta e Noé voltou. Isaías, capítulo 8, verso 20, a lei é o testemunho. Se eles não falarem segundo, essa palavra é porque não há luz neles. Quer dizer o quê? Se não falar segundo a palavra de Deus, você está o quê? Perdido. Não tem luz. E nós temos de voltar para a palavra de Deus. Zacarias, capítulo 1, verso 3 a 5. Portanto, disse-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. E não sejais como vossos pais, aos quais clamavam os primeiros profetas,
tomava os primeiros profetas, dizendo assim, diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras, mas não ouviram, nem me escutaram, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão? E os profetas, viverão eles para sempre? Voltar para o Senhor. Arrependimento é o ato de parar de andar na direção errada, com a ideia errada e voltar para o Senhor. Isaías falou. Malaquias 3:7. Desses dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis em que havemos de tomar. Cada vez que eu mencionei Malaquias, todo mundo pensa, ele vai falar do dinheiro. Todo mundo pensa que Malaquias só fala de dinheiro, mas não é assim. Fala sobre voltando para o Senhor. Malaquias 4, versos 4-6. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe para todo Israel, a saber estatutos de juízos. E eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Jeremias, assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas, mas eles dizem, não andaremos nele. Também pus atalaias sobre vós, dizendo, estai atentos ao som da trombeta, mas dizem, não escutaremos. Portanto, ouve vós, nações, e informa-te tu, ó congregação, do que se faz entre eles. Ouve tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Está falando com Israel, mas a aplicação é claro para nós. Nós temos de voltar para a palavra de Deus. Nós temos de pregar a palavra de Deus. Hoje, nesses 4 mensagens que eu estou pregando, são mensagens tópicas sobre a palavra de Deus. Mas nós temos de voltar para estudar versículo por versículo, parágrafo por parágrafo, a santa palavra de Deus e deixar ela transformar a nossa vida. Porque nós temos tantos crentes, dizendo que são crentes, que são fracos na fé, por falta do estudo da palavra de Deus. Falar, pastor, está condenando os pastores? De jeito nenhum. Nós temos a responsabilidade de pregar. Claramente, eu conheço dos pastores aqui que estão fazendo isso. Mas é você. Todo mundo pega o seu dedo assim. Aponta para cima. Agora vira. Eu sou responsável por meu crescimento. Pastor Marcos não é responsável por meu crescimento. Fala, não, mas é claro que é pastor. Não, eu sou crente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E Pedro falou, já notou, na última palavra de Pedro, ele fala, antes, crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. É nossa responsabilidade individualmente. Contudo, o meu povo se tem esquecido de mim, queimando incenso à vaidade, que os fez tropeçar aos seus caminhos e nas veredas antigas para que andassem
por veredas afastadas, não aplainadas, para fazerem a sua terra objeto de espanto e de perpétuos assóbios. Todo aquele que passar por ela se espantará e meneará a sua cabeça. Com vento oriental os espalharei diante do inimigo, mostrar-lhes-ei as costas e não o rosto, no dia da sua perdição. Onde está Israel hoje em dia? A maioria do povo Israel, onde está? Não está em Jerusalém, não. Está espalhado no mundo inteiro. Por quê? Porque não escutaram a palavra de Deus. Não obedeceram ao Senhor. Às vezes eu estou lendo a minha Bíblia e eu falo, mas Israel, por que você é tão orelhudo? Por que você não escuta o Senhor? E depois parece uma voz, não é voz não, mas parece uma voz que está falando, e você, Bill? Por que você não escuta? Você, Bill, por que você não cresce? Você, Bill, por que você não obedece? E depois eu tenho que falar sobre aquela pessoa especial. Quem é? Pois é, todos nós temos de corrigir essa parte da nossa vida. Reconciliar as nossas vidas à vontade divina de Deus é a única forma de salvação. 2 Coríntios 5:18, e tudo que isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. O que é o ministério da reconciliação? Eu falando com a pessoa como é que ele ou ela pode conhecer o Senhor Jesus Cristo como Salvador. Esse é o ministério de reconciliação. Faz umas 3 semanas, foi numa quarta-feira, que um rapaz que já ouviu o Evangelho por uns 30 anos, acabou aceitando Cristo como Salvador. Deus é bom demais. E foi tão gostoso de sentar na mesa com ele, explicando de Gênesis até Romanos, como é que nós somos pecadores separados de Deus, porque nós somos filhos de Adão. Eu já expliquei que uma vaca e o boi produzem o quê? Cachorro, não é? Não, é bezerro. Uma gata e o gato produzem o quê? Vaca, não é? Bezerro? Não. Outra gatinha, nojenta. Quantas pessoas gostam de gato? É? Tá bom. Essa é outra mensagem. E um pecador e uma pecadora produz o quê? Pecadorzinhos. Não é? É a razão que eu não sou pecador porque eu pequei. Eu pequei porque eu sou pecador. É tão fácil de entender. Pessoas falam, não, eu não entendo porque eu faço assim, assim, assim. Mas eu entendo porque você é pecador. Ou pecadora, no caso. Atos 4:12. E nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. E João 14:6. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. 2 Pedro, por isso não deixei de exortar-vos sempre acerca dessas coisas, ainda que bem as sabeis e estejais confirmados na presente verdade. E tendo por justo, enquanto estiver nesse tabernáculo, despertai-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar esse meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já mo tem revelado. E 1 4:11, se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus,
Se alguém administre segundo o poder de Deus, que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Eu participei numa reunião uma vez, eu não entendi que era uma reunião política. Mas foi lá em Goiás e eles estavam querendo dar apoio para um certo candidato para governador. E eu não entendi que era assim. Eu fui lá e eu estava lá, então eu estava preso. Não podia sair. E um pastorzinho lá chegou em mim e citou uma coisa absurda. E ele falou, não é pastor Bill. Eu falei, não é não, a Bíblia ensina assim, assim, assim. Sabe que ele nunca me pediu de novo? Acabou, foi embora. Nós temos que conhecer a palavra de Deus e ficar firme na palavra de Deus para a glória de Deus. Bom, essa foi a introdução. Agora vamos na mensagem, acredita? Vamos. Devemos voltar. E essa ficou grande. Eu falei que alguma coisa ia acontecer. Absoluto respeito pelas Escrituras como a revelação completa e inspirada de Deus. É nossa responsabilidade. Tal respeito continua a ser corrompido pelo humanismo secular. E nós não entendemos como a cultura muda o nosso próprio pensamento. Eu já falei com pessoas na igreja, eu lembro uma vez um doutor que eu falei com ele, o senhor já convidou fulano tal e tal? Ele falou, não, ele tem a sua religião. Essa já entra na nossa mente, mas o nosso povo em volta de nós está perdido. Nós temos de levar o evangelho. O humanismo, essa é do Manifesto Humanista 2, fala, acreditamos que as religiões dogmáticas, nós, e autoritárias, tradicionais, nós, que colocam a revelação, Deus, ritual ou credo acima das necessidades humanas e a experiência faz um desserviço à espécie humana. É que eles acreditam. Mas qual é a maior necessidade da raça humana? É a salvação em Jesus Cristo. Eles podem ter saúde perfeita, podem ter toda a riqueza, podem ter a sua casa, seu carro, seu telefone, pode ter tudo. E acabar indo para o inferno por eternidade. Eles precisam de ter Cristo como Salvador. Tal respeito tem sido contínua a ser corrompido pela imoralidade, luxúrias e egoístas. Gente, quantos a gente vai, escuta as coisas, noticiários e tudo, mas o nosso mundo é horrível. Essa guerra que está em Ucrânia, soldados entrando lá e matando pessoas, assassinando pessoas, que não tem nada a ver com a guerra e tudo. O coração é tão duro, tão horrível. Esse é o nosso mundo. Modéstia, roupas, bens materiais, caráter, tudo foi embora. Antigamente, e essa mostra que eu estou ficando velho, eu sei. Que todos os velhos falam, não, quando eu era criança e tudo. Mas quando eu era criança e tudo, não precisava de contrato. Você combinou, deu a mão e já foi feito. Não tinha esse negócio. Hoje em dia tem que ter contrato com 2 testemunhas e mesmo assim vai precisar de advogado no futuro porque um ou outro não vai obedecer o contrato. Não é verdade? É nosso dia. Nudez. Não é só na internet, no televisor, mas na própria rua. E nós temos o mesmo problema até entre.
os cristãos, os que dizem ter Cristo como Salvador. Hipocrisia daqueles que deveriam se opor a essa erosão do respeito. Fala uma coisa e faz outro. Doutrinas antibíblicas, novas doutrinas de revelação, orientação do Espírito Santo. Além da palavra, a palavra doutrinas, princípios e ensinos não bíblicos, teologia liberal, psicologia, enfim, tudo que não vem da palavra de Deus. É um problema que nós enfrentamos e devemos voltar à palavra de Deus. Mas esse povo, eles aumentam a palavra de Deus, e qual é a condenação de Apocalipse? Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas nesse livro. Falando especificamente de Apocalipse, mas a aplicação é para toda a palavra de Deus. Devemos voltar a usar a Bíblia como nossa única fonte de autoridade para o que acreditamos e praticamos. Retornamos à pregação, a livro, capítulo, verso da palavra de Deus. Colossenses 3,16. E quando fizeres por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Romanos 3, 9 a 19. Não dá tempo hoje à noite, mas o apóstolo usou 6 citações de apoiar uma declaração só no verso 19. Meus amados, eu notei nos últimos anos, e talvez enjoativo, eu não sei, também eu não importo. Mas as minhas pregações mudaram. Que já notou hoje à noite, tem tantos trechos bíblicos. Porque eu não quero que vocês saiam daqui hoje à noite falando, Pastor Bill falou assim, assim, assim. Não, eu quero que saiam daqui, assim diz a palavra de Deus. Mais nada. Porque é importante a palavra de Deus. Tem pessoas dizendo que estão ensinando a palavra de Deus enquanto a sua pregação, as historinhas, piadas, brincadeiras, e aulas bíblicas com quase nenhuma escritura sendo usada. Eu não sei como é que uma pessoa pode falar por 45 minutos, mais ou menos, sem ensinar a palavra de Deus, mas eles conseguem. Tomara que nós não fazemos. Tem que retornar à luta pela fé, seguindo ensinando a palavra de Deus. Judas, versos 3 e 4. Fala, amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos, porque se introduziram alguns que já antes estava escrito para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Ele sai da palavra de Deus e começa a ensinar o que é falso. O debate agora é inaceitável para muitos. Atos 6, versos 9 e 10 fala, e levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertinos e dos sirineus e dos alexandrinos e dos que eram da Cilícia e da Ásia e disputaram com Estevão e não podia resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Quantas pessoas já leu a pregação de Estevão?
é cheio de quê? Da palavra de Deus. Da palavra de Deus. E a mensagem hoje à noite, se não sair com nada menos do que isso, vamos voltar para a palavra de Deus. Vamos deixar a palavra de Deus transformar as nossas vidas. Ok, voltar para os velhos caminhos do Evangelho parar. O que vai acontecer? Eu gosto de resultado. Você não gosta? Quando eu abasteço o tanque com esse preço absurdo e tudo, eu faço um cálculo para ver quantos quilômetros por litro eu peguei. Eu gosto de resultado. Quando eu vou... quando eu faço uma dieta, que é raramente, obviamente, mas eu quero ver resultado. Eu quero ver perdendo quilos. Não é verdade? Eu gosto de resultado. Então, se eu voltar para a palavra de Deus, não dizendo que eu já voltei. Mas se eu voltar para a palavra de Deus, o que vai ser o resultado? Atos 3, 18 e 19 fala, mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Efésios. O Evangelho transforma corações malignos. E disse isso, e testifica no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometeram toda impureza. Mas, a palavra mais favorita meu da Bíblia é aquela mas vós não aprendestes assim a Cristo. E o versículo continua, se é que o tendes ouvido, e nele fosse ensinado como a verdade como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revestais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Esse é o resultado. Sua vida vai mudar. Olha, tem pessoas que falam, Pastor Bill, por que não fala com fulano tal sobre a sua vida, isso, aquilo, aquilo outro? Eu falei, olha, se Deus não dá conta de mudar a vida daquela pessoa, eu não vou mudar a vida de ninguém, não. Nós temos de voltar para a palavra de Deus. Corações bons e honestos produzirá fruto. E que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom e dão fruto com perseverança. Palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. O que voltar vai produzir salvação somente na pessoa e sacrifício do Senhor Jesus Cristo, ensinando, confiando, arrependendo-se, confessando a fé, batizando-se para testemunhar da sua salvação em Jesus Cristo vai ser o resultado. Nem tudo o que é oferecido é aprovado. Nós temos de cantar, oração, doação, ceia do Senhor, pregação e aprendizado bíblico. Nem tudo que está sendo oferecido é aceito porque os corações não estão certos. Nós temos de corrigir os nossos corações. Essa vai devolver à igreja local a sua ordem certa. Olha, nós temos de voltar para obedecer a palavra de Deus. Em tudo. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados
os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos, anciãos em Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia quantos pastores querem sua igreja crescendo? Eu quero também. Nós temos que certificar que nossas pregações são bíblicas e que o povo sai não com a ideia do pastor Bill, mas com a palavra de Deus. Sendo obediente, houve crescimento e bênção. Retornar sua organização, ou seja, autonomia e independência, para ser dependente da palavra de Deus. Retornar seu trabalho, pregação, edificação, educação dos santos, enfim, retornar à sua unidade. Essa é a nossa oportunidade e a nossa responsabilidade. Vai voltar a moral puro e santo. Mandamentos não serão comprometidos, ou seja, obedecidos. A modéstia vai voltar para suas igrejas. Adultério vai sumir da sua igreja. Autocontrole vai reinar na sua igreja. Por quê? Voltou para a palavra de Deus. Um retorno aos velhos caminhos da verdade divina e do evangelho de Cristo em nossas vidas não é um conto idealista. Não é fábulas astutamente concebidas, mas é a verdade que vai acontecer. É obrigatório para nosso bem-estar espiritual. Mas tem uma pergunta, e com isso eu estou terminando. Você tem a vida espiritual? Nós já falamos em crescer espiritualmente, mas para crescer espiritualmente você tem que ser espiritual. Você já nasceu fisicamente. Cada pessoa belisca o seu vizinho à sua esquerda. E ela vai gritar, não vai? Vai. Nasceu fisicamente. Tem de nascer espiritualmente. Todos aqui presentes já têm um nascimento físico, mas já arrependeu-se dos seus pecados e colocou a sua confiança pela fé no Senhor Jesus Cristo? Essa é a pergunta. É necessário nascer espiritualmente. Você pode ter a certeza, 1 João 5, 11 a 13, fala e o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Eu costumo dizer, quem tem, tem. Quem não tem, não tem. Ou tem Cristo ou não tem. Tem? Vamos orar. Precioso Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de realmente ser ensinados para voltar para a tua palavra e obedecer a mesma. Pai, se tiver alguém aqui hoje à noite que não tenha certeza da sua salvação, que possa arrepender-se do seu pecado e colocar a sua confiança no Senhor Jesus Cristo, deixando o Senhor reinar na sua vida, deixando o Senhor transformar a sua vida. Oh Pai, ajuda todos nós a voltarmos para a tua palavra. Em nome de Jesus eu oro. Amém.